Com certeza, você já ouviu falar deste acontecimento. Afinal, este caso aconteceu no ano de 1962. Vários filmes foram criados através dessa incrível façanha. Mas aqui, neste vídeo, mostraremos o real lado da história, com os nomes de todos envolvidos, e o que realmente aconteceu com eles. Então, vamos ao vídeo? A fuga espetacular da penitenciária de Alcatraz, no mês de junho de 1962, ficou para a história. Foi uma evasão do Presídio Federal de Alcatraz, localizado numa ilha com o mesmo nome, na Baía de São Francisco, na Califórnia, idealizada e realizada por Frank Maurice, John Anglin e Clarence Anglin, e também o detento Allen West, mas este último não conseguiu fugir, devido a problemas na sua passagem pelo túnel de fuga. Mais tarde, Allen veio ajudar o FBI na tentativa de captura dos outros fugitivos. Havia um corredor de serviço, com a largura de 91 centímetros, bem atrás da cela dos fugitivos. Os prisioneiros quebraram o concreto, já corroído pela umidade, que ficava em volta do respiradouro, e que levava a este corredor, usando ferramentas fabricadas por eles mesmos, como uma colher e solda de prata de uma moeda, e um pequeno martelete, feito a partir de um motor de um aspirador roubado. Eles trabalhavam no momento do horário de música. O barulho era abafado pelo som das acordeons. Assim, o barulho das músicas enganava os sentinelas. O caminho da fuga conduzia ao tubo de ventilação. Os presos deslocaram o ventilador, substituindo por uma grade de aço, deixando um vão, grande o suficiente para passar uma pessoa. Eles criaram cabeças feitas com papel machê, e também usavam cabelos humanos, que pegavam na barbearia da prisão. No topo da cela, durante semanas, os prisioneiros construíram um bote inflável, usando capas de chuva, que eles escondiam usando lençóis. Na noite da fuga, 11 de junho de 1962, os 3 detentos colocaram as cabeças falsas em suas camas. Fugiram do prédio da prisão pelo corredor de serviço, e saíram da ilha a bordo da jangada inflável improvisada. 36 detentos, em 14 vezes, tentaram fugir durante os mais de 29 anos de existência de Alcatraz. 23 foram recapturados, 6 foram mortos, 2 se afogaram, e 5, dos 3 da fuga de 1962, foram considerados desaparecidos, possivelmente afogados. Frank Lee Maurice. Nascido em setembro de 1926, considerado desaparecido em 11 de junho de 1962, natural de Washington. Foi abandonado por seus pais ainda na infância, ficando órfão aos 11 anos de idade. Sua primeira condenação foi aos 13 anos de idade, e no começo da fase adulta, foi preso por vários crimes, como posse de drogas e por roubo à mão armada. Mais tarde, foi preso em Miami Beach por roubo de automóveis, e novamente por roubo à mão armada. Era um homem inteligente, possuindo um quociente de inteligência de 133. Cumpriu pena na Flórida e na Geórgia, fugiu da cadeia de Louisiana, onde cumpria uma sentença de 10 anos, por assalto a banco. Um ano mais tarde, foi recapturado cometendo mais roubo, sendo, desta vez, enviado para Alcatraz, em 1960. John William, nascido em 20 de maio de 1930, e considerado desaparecido em 11 de junho de 1962, e Clarence, nascido em 11 de maio de 1931, e eram conhecidos como os irmãos Anglin, eram de uma família de 13 irmãos. Nasceram em Donaldsonville, estado da Geórgia. George Robert Anglin e Raquel V.A.M. Miller Anglin eram seus pais, trabalhadores agrícolas. Nos anos 40, a família se mudou para Ruskin, na Flórida, a fim de encontrarem uma vida melhor.
John e Clarence eram inseparáveis. Na juventude se tornaram grandes nadadores. Clarence tinha 2 tatuagens, uma com o nome Zona, no pulso esquerdo, e outra escrito Nita, no braço direito. Os 2 irmãos trabalhavam como agricultores. Clarence foi preso pela primeira vez aos 14 anos de idade. Clarence e John começaram a roubar bancos e outros estabelecimentos com uma quadrilha no início dos anos 50. Mas sempre roubavam lugares fechados, para que ninguém se machucasse. Em 1958, eles foram presos, depois de roubarem uma agência do Bank of Columbia, na cidade de Columbia, no Alabama, usando uma arma de brinquedo. Os irmãos Anglin foram condenados a 15 e 20 anos, que cumpriram na prisão estadual da Flórida, e depois foram para a penitenciária de Atlanta, e após várias tentativas de fugas fracassadas, em Atlanta, os irmãos foram transferidos para Alcatraz. Allen Clayton West, nascido em 25 de março de 1929 e falecido em 21 de dezembro de 1978, nasceu em Nova York. Foi preso pela primeira vez e, por roubo de carros, e enviado para a prisão de Atlanta em 1955, e depois transferido para a prisão da Flórida. Após uma tentativa de fuga, na Flórida, ele foi transferido para a penitenciária de Alcatraz, em 1957, aos 28 anos de idade. Allen West foi preso por mais de 20 vezes durante sua vida. Na noite de 11 de junho de 1962, com todos os preparativos concluídos, os detentos deram início à sua fuga. West utilizou cimento para modelar o concreto desgastado ao redor de sua abertura de ventilação, que acabou endurecendo e estreitando o buraco, mantendo a grade presa no lugar. Quando finalmente conseguiu remover a grade e ampliar o buraco o suficiente, os outros escaparam sem ele. Ele dirigiu-se ao telhado, retornando à sua cela ao amanhecer para dormir. Posteriormente, West cooperou plenamente com os investigadores, fornecendo detalhes minuciosos sobre o plano de fuga, e como resultado, não sofreu punições por seu envolvimento na fuga. A partir do corredor de serviço, Maurice e os Anglin subiram pelo poço de ventilação até o telhado. Os guardas ouviram um estrondo quando saíram do poço, mas como nenhum outro som foi detectado, a origem do ruído não foi investigada. Transportando seus equipamentos consigo, desceram 15 metros até o solo, deslizando por um tubo de ventilação da cozinha e, em seguida, superaram 2 cercas de arame farpado de 3,7 metros que cercavam o perímetro. Nas proximidades da costa nordeste, perto da usina de energia, uma região oculta das luzes e torres de vigia da prisão, eles inflaram a balsa com a concertina. Por volta das 22 horas, de acordo com estimativas dos investigadores, embarcaram na balsa, a lançaram ao mar e partiram em direção à Ilha Angel, situada a 2 milhas ao norte. A fuga não foi descoberta a tempo, devido aos bonecos que os fugitivos deixaram nas camas, dentro de cada cela. Depois da descoberta, uma grande força-tarefa, pelo céu, terra e mar, foi conduzida durante 10 dias. Um navio da guarda costeira recolheu um remo flutuando a 180 metros da costa sul de Angel Island no dia 14 de junho. Neste mesmo dia, homens de um outro barco acharam uma carteira toda embrulhada com plásticos, com nomes, endereços e fotos de pessoas próximas aos irmãos Anglin. Em 21 de junho, foram encontrados pedaços de material de capa de chuva, que poderiam ser do bote feito pelos fugitivos. No dia seguinte, mais coisas foram encontradas. Um barco da prisão recolheu um colete salva-vidas vazio, feito do mesmo material do bote, a 46 metros da ilha de Alcatraz. Não foram encontrados.
posteriormente, foi conduzido para a penitenciária de Atlanta. Após cumprir sua sentença, foi solto em 1967, sendo preso na Flórida, no ano seguinte, por roubo. Na prisão, na Flórida, West cometeu um crime dentro do cárcere. Esfaqueou e matou um prisioneiro em outubro de 1972. Conforme relato, o crime aconteceu por um incidente motivado por racismo. Cumprindo múltiplas sentenças, incluindo prisão perpétua por homicídio, West morreu de peritonite aguda, no ano de 1978. Em 1962, mais provavelmente no dia 16 de dezembro, mais uma tentativa de fuga em Alcatraz. O detento John Paul Scott nadou a uma distância de 5 quilômetros, da ilha até Fort Point, próximo à ponte Golden Gate. Encontrado por adolescentes, em estado de choque, ele foi levado para se recuperar no Letterman Army Hospital, e após sua recuperação, foi novamente trancafiado em Alcatraz. Este foi o único caso de um fugitivo de Alcatraz, chegando à costa nadando. Scott conseguiu fazer esta façanha, em condições mais desfavoráveis do que Maurice e os irmãos Sanglin. Scott fez um flutuante, usando luvas de borracha infladas, roubadas na penitenciária. Já, a jangada ou bote, de Maurice e os dois irmãos, era bem superior à criação inflável de Scott. Isto deixou dúvidas se os três fugitivos realmente se afogaram. Hoje em dia, existe um evento de triatlo, chamado Escape from Alcatraz, onde multidões de atletas nadam na mesma rota de Alcatraz ao Fort Point. A manutenção da penitenciária de Alcatraz estava ficando mais cara que as outras prisões